Olá, sejam bem-vindos ao Vivendo pela Palavra. Meu nome é Bruno. A palavra que nós vamos falar no dia de hoje está em Gênesis 28, do versículo 10 ao 22. O sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Beerseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário, santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo. Então, o interessante dessa palavra é que através do sonho de Jacó, ele teve um momento de intimidade com Deus. E a palavra vai nos dizer antes que ele estava fazendo uma caminhada, e eu havia pesquisado na internet que ele tinha andado por muito mais de 50 quilômetros para poder chegar nessa cidade. Ou seja, ele estava cansado e ele estava solitário, né? E ele parou para pernoitar ali porque o sol já se havia se posto. O que significa que aquela estrada, aquele local estava escuro já, porque o sol já se havia se posto. E a gente para pensar também que ele com certeza ele tinha vários utensílios que ele carregava com ele, e era uma terra, né, próspera, que havia arbustos e havia animais também. Mas o que significa que ele poderia ter montado um travesseiro onde ele pudesse descansar, né? Ele pudesse deitar de forma mais confortável, ainda mais porque ele estava cansado daquela viagem e porque ele estava sozinho. Mas o que ele fez? Ele deitou numa pedra. E muitos podem parar para pensar que deitar numa pedra é desconfortável, né? Porque é uma superfície dura e muitas vezes gelada, né? Depende de como é aquela pedra, né? Nós não sabemos como essa pedra era. Mas o que nós sabemos é o seguinte: ele poderia ter buscado, dadas as dificuldades que ele estava passando, porque ele estava em um momento de peregrinação, assim como todos nós estamos quando estamos aqui na Terra, e todos nós passamos por dificuldade. E ele não tinha ninguém ali que pudesse socorrer a ele e que pudesse fazer companhia a ele enquanto ele estava fazendo essa peregrinação. Mas o que ele fez? Ele não pegou por seus próprios meios ali e montou um travesseiro onde ele pudesse descansar. Ele fez o contrário. Aquilo que poderia parecer mais fácil aos olhos humanos, que era ele montar um travesseiro ali, mais confortável e ele deitar, ele procurou deitar a cabeça dele na rocha. E nós sabemos que a rocha é Jesus, né? Porque Jesus é a pedra fundamental através da qual foi feita como modelo para que a igreja pudesse ser erigida, né? Pudesse ser usada como modelo. E ele deitou numa pedra ali então, e após ele fazer isso e ter descansado nela, porque ele poderia ter deitado naquela pedra com tudo que estava se passando na vida dele e não ter descansado, ter achado aquela pedra incômoda. Mas ele foi na contramão do mundo, visto que ele poderia ter deitado num travesseiro, que seria mais confortável, que ele poderia ter feito com qualquer coisa ali, ou mesmo que ele deitasse no chão. Mas ele preferiu deitar naquela pedra que se estava representando ali Jesus, embora ele viesse descobrir isso só depois,
e o local onde ele estava, que também era santo, que ele também não sabia, mas ele parou na estrada ali e ele pôde descansar naquela pedra. E a palavra de Deus vai nos dizer que anjos subiam e desciam sobre ele, né, através de uma escada. E ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, né, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Né, e aquelas outras coisas que eu já li, que apareceu aí na tela para os irmãos poderem acompanhar também. Mas a gente vê Jesus falando mais na frente que ele é o Filho do Homem e que anjos subiriam e desceriam sobre ele como sinal, porque Jesus, ele vindo até a terra, ele tinha a legalidade para ele poder falar em nome de Deus e fazer todas as coisas a qual o Deus Pai mandava para ele, mandava ele fazer, e ele fazia por obediência. E também ele tinha autoridade para fazer as coisas do céu, já que ele vinha de lá e para lá ele voltaria também. E nós vemos também que a porta dos céus estava aberta, né? Mais na frente a gente vê que vai falar sobre a porta dos céus, que esse local onde ele estava, que não existem coincidências para Deus, não é a casa de Deus, mas é a porta dos céus. Ou seja, ele estava passando por tribulação, ele estava no caminho, ele tinha a promessa, né, de Deus através de Abraão e de Isaque, e havia chegado a vez dele, né? Porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir, não importa quanto tempo ela demore, porque diz o seguinte, né? Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E de fato, a gente sabe que essa promessa, ela se cumpriu, né, no tempo de Josué, deles entrarem na terra prometida, e Deus não deixou Jacó, né, enquanto não se cumpriu o que ele prometeu. Ou seja, se passou a geração de Jacó e não deixou de cumprir aquilo que Deus falou. Mas hoje Deus tem trabalhado de forma diferente, né? Porque era um tratar que ele tinha com o povo santo, com o povo que ele escolheu para si, para que através da partir daquele povo a sua palavra pudesse chegar a todos os outros. E por isso que ocorreu daquela forma. E o tempo também, as pessoas também viviam mais, aconteciam outras coisas, e por vezes as promessas poderiam parecer que elas demoravam para cumprir. Mas as pessoas criam naquelas promessas, assim como eu e você temos que crer na palavra de Deus. E complementando, então, ele fez todo aquele processo de peregrinação, ele foi na contramão do mundo e ele deitou na rocha que é Jesus para que ele pudesse descansar. E ele, sobre aquele sono, porque ele descansou em Deus, embora, né, fosse totalmente contrário ao que outras pessoas poderiam falar e fazer no lugar dele, Deus se revelou a ele em uma escada de anjos, uma escada que ligava a terra até os céus. Por quê? Para que você possa ter acesso às coisas do Pai, para que você venha receber as promessas e as bênçãos que Ele tem para você, para que você possa descansar. E nós sabemos que o processo de descansar sobre as promessas enquanto elas não se cumprem, que não é fácil. Eu sei que a minha vida eu tenho promessas também que eu estou aguardando se cumprir, assim como você também que está assistindo esse vídeo, mas nós temos que ter fé de descansar na rocha que é Jesus, para que nós possamos prosseguir em fé, crendo naquilo que Deus falou, porque se Ele falou, Ele já sabia aquilo que nós íamos passar. E Deus, pela sua onisciência, Ele consegue enxergar todos os caminhos que a gente pudesse fazer. O caminho certo é o qual nós estamos aguardando nele, fazendo aquilo que nos cabe, enquanto a promessa não se cumpre, e os outros caminhos que refletem as outras decisões que a gente poderia fazer através do nosso livre-arbítrio e que não necessariamente vão nos levar à nossa vitória, porque podem levar à desobediência, podem nos levar a fazer outras coisas que podem nos afastar dos caminhos do Senhor. E nós vemos ali que depois aquela mesma pedra que serviu, que ele pôde descansar nela, que ele descansou em Jesus, assim como nós somos levados hoje a descansarmos em Jesus, com aquilo que ele nos falou com relação aos nossos problemas, porque através da nossa ansiedade nós não podemos fazer com que nada seja apressado, com que nada venha acontecer na nossa vida. Nós não podemos fazer nada pelo nosso próprio esforço. É somente através de Deus é que nós somos mais do que vencedores e podemos alcançar a vitória, né? E o que ele fez? Ele pegou aquela mesma pedra onde ele tinha usado como travesseiro no versículo 18 e ele a colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Ou seja, a pedra que é Jesus, onde ele havia descansado, ele erigiu como coluna, ou seja, que iria sustentar a vida dele, porque nós somos o templo do Espírito Santo, onde nós estamos sendo edificados, é a nossa casa. Ali levantou aquela pedra como coluna,
que nós possamos levantar Jesus como coluna sobre a nossa casa, para que a nossa casa seja edificada sobre a pedra e possa ter uma coluna sólida, onde ela possa resistir os abalos que muitas vezes vêm sobre a nossa vida e vêm do mundo. E ele derramou o óleo sobre o seu topo. O óleo ele remete à unção, ele remete à santificação, ou seja, aquele era um local santo onde havia uma pedra que estava simbolizando Jesus, do qual Deus se utilizou daquilo para poder em sonho falar com Jacó. E então Jacó, ele estando numa cidade que antes se chamava Luz e que ele deu o nome de Betel, ou seja, a casa de Deus, ele sentiu a glória e o poder de Deus. E ele falou, temível é este local. Por quê? Porque ele pôde sentir o temor, assim como o temor é o que? Nada mais é que um respeito tão profundo que nos leva a zelar pela palavra de Deus e nos leva a buscar mais a palavra de Deus e a ter temor, ter medo também daquilo que Deus pode fazer para conosco e conosco, né? Se nós não buscarmos e nós não formos fiéis a Ele, porque Ele é sempre fiel a nós. Agora depende de mim, de você, sermos fiéis à palavra dEle para que nós possamos descansar e que nós possamos esperar o tempo oportuno, que é de Deus e não nosso, para que as promessas de Deus venham a se cumprir na nossa vida. E aí ele falou depois que essa pedra que eu coloquei como coluna servirá de santuário. E santuário fala que é a casa, né, de Deus, e de tudo que me der, certamente te darei o dízimo, ou seja, ele iria utilizar de tudo aquilo que Deus daria para ele, para que ele, na simplicidade dele, pudesse honrar Deus com o seu dízimo, que é 10% daquilo que ele recebe, que hoje nós utilizamos dessa forma, para que diante daquele altar que ele erigiu, usando a pedra que é Jesus, ele pudesse honrar Deus de volta com aquilo que Deus tinha feito por ele. Embora ele, pela fé, ele ainda nem tinha recebido a terra que Deus tinha prometido a ele, mas ele já estava sendo fiel a Deus. Que nós possamos ser fiel a Deus mesmo antes das promessas se cumprirem na nossa vida, porque depois que a promessa se cumpre é muito fácil nós glorificarmos a Deus e agradecermos a Ele por aquilo que Ele já nos fez. Mas enquanto nós estamos passando pelo processo, na estrada que leva a Betel, na estrada que levará à terra prometida, onde Deus tem a promessa para cada um de nós que está aqui, que nós possamos manter a nossa fidelidade a Deus. Que vocês possam ficar com essa palavra e possam lembrar que Jesus possa ser sempre a nossa pedra, que onde vieram as tempestades e as aflições da vida, que nós não sejamos abalados, que os ventos não venham nos abalar, mas porque nós estaremos firmados na rocha que é Cristo, porque o Antigo Testamento ele comunica com o Novo e o Novo com o Antigo Testamento, porque todos são a palavra de Deus. Então que nós não venhamos a fazer distinção, mas que nós venhamos a nos manter fiéis à palavra de Deus, porque Deus ele é fiel para falar, ele não é homem para que se filho do homem para que se arrependa, né? A palavra dele se cumpre sempre, nós possamos nos manter nessa fé. Se você puder agora deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com alguém, e puder também na sequência fechar os seus olhos e fazer essa oração no dia de hoje, para nós agradecermos a Deus pela sua presença, pela sua fidelidade, por aquilo que Ele fez ontem, faz hoje e fará para nós, até Jesus vir nos buscar. Amém? Então, Senhor Deus, meu Pai, coloco o Senhor diante da Tua presença, Senhor, para te glorificar, Senhor, para agradecer, Senhor, pela Tua bondade, Sua longanimidade, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova todos os dias. Senhor, nós vemos, Senhor, agradecer, Senhor, por essa palavra abençoada, Senhor, que está na Bíblia, Senhor, que nós possamos consultar e meditar nela, assim como o Senhor diz para Josué, dia e noite, para que nós não venhamos nos desviar dos Teus caminhos, ó Pai, pois através de seguirmos, Senhor, com fidelidade os Teus caminhos, ó Pai, nós chegaremos à terra prometida. Que nós não venhamos, Senhor, a murmurar, Senhor, como aquele povo fez, ó Pai, embora o Senhor desse provas da Sua presença todos os dias, né, através do maná, através da nuvem e através da coluna de fogo que o sustentava enquanto ele estava no caminho, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser fiéis, que nós possamos ser agradecidos. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas faltas, Senhor, pelos nossos pecados, pela nossa incredulidade, que muitas vezes nós fazemos, ó Pai. E pedimos, Senhor, a presença do Espírito Santo, que Ele nos ajude, que nós possamos ser fortalecidos, que nós possamos alcançar a vitória e que nós possamos tomar posse daquilo que diz na palavra, né? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor abençoe a nossa entrada e a nossa saída, que o sangue de Jesus nos lave e nos consagre, que nossas vestes possam estar brancas, Senhor, mais alvas do que a neve, e que a presença de Deus possa vir a ser conosco todos os dias da nossa vida. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te louvo e já te agradeço. Amém.